Olá, está começando o Espaço e Comunidade, o programa que tem como objetivo levar até você todas as informações referentes à cidade de Guarulhos. E hoje, como tema, vamos falar sobre a fotografia e sua evolução. E hoje vamos falar também um pouquinho mais como surgiu a fotografia. E esse mês de agosto é comemorado o mês da fotografia. E para conversar conosco sobre esse assunto, convidamos o professor Elcio Melo. Ele é professor e fotógrafo, para contar um pouquinho mais sobre o nosso assunto. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite. A invenção da fotografia não é uma obra de arte de só um autor, mas um processo de avanços por parte de muitas pessoas trabalhando juntas ao longo de muitos anos. Se por um lado, princípios fundamentais da fotografia estabeleceram uma década, a introdução do filme fotográfico colorido quase não sofreram mudanças. Mas os avanços tecnológicos vêm possibilitando a melhoria das qualidades das imagens. Acompanhe um pouquinho mais disso no nosso VT. A profissão de fotógrafo não é tão fácil como todo mundo imagina. Requer atenção e muita habilidade. Oi, meu nome é Juliana Gasparini, tenho 23 anos, sou fotógrafa, fiz pós-graduação na Universidade de Guarulhos em fotografia. Trabalho na Universidade de Guarulhos, eu sou técnica de laboratório, do laboratório de revelação e do estúdio fotográfico. Então tudo tem que prestar atenção no que vai fotografar, principalmente com luz também, é o que monta a fotografia, é o que faz a fotografia sair bonita. Eu trabalho fora, eu faço freelance, então o que sempre pega mais para mim é aniversário, eventos sociais, são palestras que eu faço muito. Então depende no que você vai atuar. Para fazer book também faz, mas é mais externo em vez de estúdio. Então depende do que vai fazer. No laboratório nós temos 2 estúdios fotográficos, um laboratório de revelação. Nós temos 3 funcionários, um é auxiliar técnico, um é o coordenador e eu sou a técnica de laboratório. Eu auxilio os alunos aqui com as aulas e vamos conhecer um pouquinho do que a gente faz aqui. If you tell me what am I supposed to do, I'll forget you. Nothing's gonna change my love to you. Bom, estamos aqui no laboratório de ampliação e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como funciona. Aqui é um ampliador. Aqui, onde a gente coloca o filme, encaixa no ampliador e é aqui que vai aparecer a imagem. Esse é o primeiro químico, é o Dectol, o revelador, onde faz a imagem aparecer. O segundo é o interruptor, onde interrompe o processo da revelação e prepara para a fixação. O terceiro químico é o fixador, onde ele fixa a imagem no papel. Em seguida vai para a água para limpar todo o processo de química do papel. Em seguida a gente tira e seca a imagem, onde transforma na foto. Bom, professor, assim como a gente acompanhou um pouquinho no VT, professor, eu queria que o senhor explicasse para a gente como surgiu a fotografia. Então, a fotografia ela surgiu através da câmera escura, né? O que a gente tem registro é que em 1544 já se usava a câmera escura para observar a natureza, né? Então tudo veio a partir da câmera escura. Os artistas plásticos, os pintores da época, usavam a câmera escura como um apoio para o desenho deles. Né? Através dela, a imagem aparecia e eles desenhavam. E a partir dali, eles começavam a ver aquela imagem perfeita e começaram a pesquisar como
registrar aquela imagem perfeita, né? Então, no mundo todo, várias pessoas, vários artistas começaram a pesquisar sobre isso, né? E o primeiro a conseguir isso foi um francês, né? O Louis-Jacques Mandé Daguerre, né? Quando considera o mês da fotografia, foi dia 19 de agosto de 1839, foi que ele levou a público a invenção da fotografia, né? William Talbot Fox, que desenvolveu em 1840 um processo que fazia positivo e negativo, né? Aí, a partir da invenção dele, houve uma certa evolução que chegou até o George Eastman, foi o cara que popularizou a fotografia no mundo, né? Hoje, Kodak, né? Foi o inventor da Kodak, que em 1888 ele fez a primeira máquina fotográfica com rolo, com filme, que antigamente só usava chapas de vidros, né? Depois do Talbot, que era em papel, veio o vidro e o Eastman colocou o filme em rolo. Foi o primeiro a fazer. E ele criou uma máquina fotográfica que você comprava a máquina e batia as fotos, eram 100 chapas, levava a máquina, você pagava uma máquina nova, ele pegava aquela máquina, revelava as fotos e você ia buscar depois. Então, o Eastman, ele inventou uma frase que significa: você aperta o botão e nós fazemos o resto, que é a Kodak, é o que a gente conhece até hoje, né? A gente aperta o botão, leva na loja e eles fazem isso. Então, o Eastman foi o que popularizou a fotografia. E quem foi, então, que inventou a máquina fotográfica e tirou a primeira fotografia? Então, quem inventou a máquina fotográfica, a gente não sabe quem inventou a câmera escura, né? A gente tem registro de 1544, a invenção da câmera escura. Ótica, eles já tinham conhecimento de ótica. Quem fez a primeira imagem fotográfica foi o Joseph Niepce, um francês, 1826, né? Bastante tempo. Então, ele fez um processo, ele era um litógrafo. Ele é um artista que, naquele tempo, o processo gráfico feito através de pedra, litografia. Então, ele, através daquele processo litógrafo, ele usou betume da Jureia e fez um processo lá, que colocou dentro da máquina, uma chapa com betume, ao contato com a luz, onde bateu luz, secou esse produto, e depois ele limpou o produto que não estava seco, né? E ele teve a primeira imagem lá da cidade dele, de Paris, né? Lá em Paris. E isso foi no mundo. No Brasil, na América Latina, quem fez a primeira imagem foi um abade que veio no navio trazendo todo o equipamento em 1840, veio trazendo um equipamento para Dom Pedro II, um equipamento daguerreótipo, né, invenção do Daguerre, e esse equipamento ele fez a foto do pátio, né, do Rio de Janeiro, lá a visão do Rio de Janeiro. Então foi a primeira foto tirada no Brasil, né, foi com esse abade, Luiz Conte, e o primeiro fotógrafo brasileiro foi Dom Pedro II. Foi o primeiro brasileiro a ter um daguerreótipo. E, professor, podemos ver que são 185 anos, né, de fotografia. Na sua opinião, o que mais te chamou a atenção desde que o senhor iniciou a sua carreira como fotógrafo? Hoje em dia, alguma coisa que o senhor já chamou muita atenção do senhor fazendo a fotografia? Não sei se me chamou a atenção, que mais me preocupa nesses 180 e poucos anos da fotografia aí, que agora há pouco tempo a evolução está sendo muito rápida. Né? Com essa era digital, a evolução está sendo muito rápida. Então, não sei se o que me chama a atenção, o que preocupa, né? O que a gente nos preocupa é o seguinte: essa era digital está se fotografando muito, só que não está se preocupando em guardar essas imagens. Então, a gente se preocupa em perder toda essa memória fotográfica, né? Porque é um equipamento virtual, uma imagem virtual, isso pode sumir. Né? Você põe no computador, se você não souber armazenar, então está se produzindo muita máquina, muita tecnologia e ninguém está se preocupando em como guardar esse material.
né? As pessoas estão jogando em CD, em pendrive, guardando no computador. O computador dá um problema no computador, você perdeu todas as imagens. Você grava num DVD as imagens ou no CD, ela tem uma vida útil de 5 a 7 anos. E aí, como é que vai? Como é que se guarda isso, né? Antigamente a gente tinha a foto e tinha negativo. Né? Antes tinha placa de vidros e tal. Então, quer dizer, eu tenho eu tenho fotos de vidro de 100 anos. Eu entro no laboratório e amplio a foto. Olha. Agora eu quero saber se esse material vai durar 100 anos. Né? Então essa é uma enorme preocupação que a gente está tendo com a fotografia, para assim, nesse 180 e poucos anos aí de fotografia, essa é a maior preocupação que a gente está tendo com isso. E nós temos uma frase, né, que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A fotografia, ela foi criada com esse intuito? Não. Ela foi criada para suprir a necessidade dos pintores da época em ter um retrato fiel, né? Porque as pessoas eram retratadas, né? A pintura naquele tempo, a pintura era para você retratar as pessoas, a nobreza, né? As pessoas tinham que ser retratadas. Então a fotografia foi assim, pesquisada para a gente ter um retrato, né, mais fiel da natureza, das pessoas, tal, né? E não, quer dizer, e não que por outro motivo. Aí com a evolução, né, ela passou um pouco a ser uma coisa artística para se tornar uma coisa mais, né, aí na evolução acabou caindo para de comunicação, né? Então, é mais ou menos essa Essa trajetória. a trajetória. Então tá bom, professor, só um minutinho. E nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, vamos saber um pouco mais sobre a evolução da fotografia. Não saia daí. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Estamos de volta com Espaço e Comunidade e hoje falando sobre o avanço da tecnologia, da máquina fotográfica e da fotografia em si. E recebendo aqui nos nossos estúdios o professor Elcio Melo. Ele é professor e fotógrafo. Professor, dando sequência, né, às perguntas, Sim. queria saber qual foi o maior avanço da tecnologia, né, que envolveu as máquinas fotográficas. Então, acho que a gente agora, se a gente pensar bem, o maior avanço foi agora, é o que está tendo agora, né? Com essa, com a geração digital, né? Então, com as câmeras digitais, né? Então, esse que eu acho que foi o maior avanço e o negócio é muito rápido, né? E qual é a diferença de uma câmera digital para uma câmera analógica? Então, antes da câmera digital, a gente usava filmes. Então, eram partículas de prata. Todo o material fotográfico, até então, era a partir de prata, né? São partículas que a gente chama haletos de prata, certo? São partículas, e essa partícula foi substituída por pixels, que é um ponto que o computador lê, né? É uma forma que através de
bits e bytes, né, com o computador, a leitura do computador, e é um quadradinho que nós chamamos de pixels. Pixels. Então isso que quando a gente fala assim, máquina de pixel, a gente já sabe que então é por causa do computador, então? Do computador, porque é geração, porque é o seguinte, a imagem entra como qualquer... A diferença foi que tiraram o filme e botaram um sensor eletrônico, que nós chamamos de CCD ou CMOS. Tá? Existem 2 modelos no mercado. E esse sensor, o que ele faz? Ele recebe a imagem e transforma isso em formato digital, né? Por isso que eu falo que não existe fotografia digital, fotografia é uma, né? O que existe é um processo, a gente não trabalha mais com prata, a gente trabalha com pixels, né? Que é um processo, que eu digo assim, da máquina para dentro do computador passa a chamar computação gráfica. Então, porque você vai trabalhar com programas gráficos, né? Então, o CCD ou o CMOS transfere essa imagem, né, em pixels, em pontinhos que eles denominaram como pixels. E a diferença da câmera, essa digital que a gente acaba adquirindo em casa, para uma profissional? Tem alguma diferença entre uma e outra? Tem. Tem o que nós chamamos de megapixel, né? Primeiro a gente parte por esse princípio, né? As pessoas falam assim, eu comprei uma câmera de 5 megapixels. O que vem a ser isso? É porque é o seguinte, 5 megapixels, a imagem tem 5 milhões de pixels. Eu tenho uma máquina de 10 megapixels. O que significa isso? A máquina tem 10 milhões de pixels, 10 milhões de quadradinhos dentro dela. Então, a diferença é que a máquina com 10, 14 megapixels, ela é uma imagem maior, porque ela tem 14 milhões de pixels. Uma imagem de 3 megapixels tem 3 milhões de pixels, então ela é menorzinha. Então, só a diferença é isso. Então, as máquinas profissionais, ela tem toda uma tecnologia mais apurada, né? E as máquinas amadoras, quer dizer, você tem um CCD menor, né? E as máquinas profissionais têm um CCD maior, são com melhor qualidade, as lentes são melhor, né? Tem toda uma... Tanto que hoje em dia também, assim, com essa evolução que eu falei, que está muito rápido, as máquinas simplesinhas estão com boa qualidade também. Que bom. Né? Dá para fazer... As pessoas estão fotografando muito bem com as pequenininhas, né? E a diferença de preço, né? Você vai uma máquina de R$600 até $40 mil. Nossa! É só você ver onde você se encaixa com isso, né? Tem máquinas... por causa do valor, da qualidade ótica e da qualidade do CCD dela, do CMOS. E o senhor acredita que aqui em Guarulhos nós temos espaços para poder fazer belas fotografias? Não, nós temos... nós temos espaço, porque nós temos excelentes fotógrafos também que moram em Guarulhos, né? E nós temos um espaço aí da prefeitura, da Mastor, o Lago dos Patos lá também tem um lugar para exposição legal. Mas, assim, acho que nós temos que se preocupar um pouco mais com a valorização da fotografia e não do espaço, né? Então, vamos supor, as pessoas veem a fotografia ainda como um pedaço de papel. Então, a fotografia ainda precisa começar a ser vista como uma obra de arte, como uma expressão artística, né? E não como um pedaço de papel. Então, fora do mundo, a fotografia é considerada uma obra de arte. E fora o senhor ser fotógrafo, o senhor também é professor universitário aqui da nossa universidade, Sim, né? sim. Há quanto tempo o senhor é professor aqui na Eu sou universidade? professor aqui há 25 anos. 25 anos. Há 25 anos que eu dou aula de fotografia aqui na Universidade de Guarulhos. E as pessoas, eu queria que o senhor deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo e têm o interesse de estudar a fotografia. Né? Queria que o senhor deixasse um recado para eles. Então, a fotografia, eu falo muito que o brasileiro é meio autodidata na fotografia, né? E a gente aprende lendo, conversando com as pessoas. E eu acho que o caminho também é um pouco isso. Tem vários cursos no Brasil, aí tem várias escolas no Brasil que dão uma qualificação maravilhosa. Mas se você não se dedicar, se você não comprar uma boa máquina, se você não ler, se você não pesquisar, né? Então, acho que tudo isso é um conjunto de coisas, né? Que você tem que participar. E tem que ter a vontade. Tem que ter a vontade de fotografar, a vontade de ser fotógrafo, né? Não é um glamour. Todo mundo acha que ser fotógrafo é uma coisa glamurosa. Não.
É meio, né? Assim, todo mundo mas eu quero ser um Duran, quero ser um Klaus Mitterdorf, quero ser um, né? Mas acho que no começo é difícil, né? Até você chegar a um ponto, mas é lendo, estudando, pesquisando, e hoje com a internet, com a máquina digital, as coisas estão muito, muito mais fáceis, né? Hoje, no meu tempo, quando eu comecei, era filme, não tinha na internet. Você tinha que ir nas bibliotecas pesquisar as coisas. Hoje você entra no Google lá, põe lá o nome, aparece um monte de imagens, fotos e tal, né? Antigamente eu tinha que botar um filme, bater, mandar revelar. Eu saí com um filme de 36, tinha que pagar o filme e a revelação. É verdade. Hoje você pega uma máquina, põe um chip lá, um cartão com 1000 fotos e sai batendo. Então hoje está muito mais fácil aprender fotografia, muito mais fácil praticar fotografia. E aqui na universidade nós temos a pós-graduação, não é? É isso. Como eu sou coordenador da pós-graduação em fotografia, é uma pós-graduação seguinte, é uma pós assim, foi-se montada uma pós aberta a todos os cursos. Bacana. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Tenho certeza que esclareceu as dúvidas da população, tanto que está nos assistindo, até mesmo as minhas, né? Tenho certeza. Mas, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite e estou à disposição quando precisar. Muito obrigado, professor. E eu quero fazer um agradecimento todo especial às pessoas que têm nos enviado os e-mails, sugestões do nosso programa. Muito obrigado. Sempre que puder, eu vou estar aqui falando os nomes das pessoas, tá bom? E assim, você tem dúvidas, sugestões, gostou do nosso programa? É muito simples, basta mandar um e-mail pra gente, tv@ung.br, ou também ligar aqui no nosso estúdio, 2464-1796. E agora também é simples, vai lá no Facebook, adiciona Espaço e Comunidade, também já pode adicionar como seu amigo. E se você perdeu algum programa aqui que você assistiu, gostou ou quer assistir novamente, entra no YouTube, coloca assim, ó, Programa Espaço e Comunidade, _UNG, e assiste, escolhe qual programa que você quer assistir, tá bom? E a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Tchau!